Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal. Onde você está? Foi esta a pergunta que Deus fez para Adão lá no Jardim do Éden, logo após Adão ter comido do tal do fruto proibido, e ele, possuído de muita vergonha, de culpa e de medo, se diz lá que ele se escondeu por detrás das árvores. E foi neste exato momento onde Deus surgiu, lhe apareceu e fez esta pergunta: onde tu estás? Você pode não acreditar na literalidade dessa história. Você pode até achar que essa história ela tem uma linguagem de natureza mítica. Não tem problema se você acreditar que assim seja. Agora, uma coisa nós não podemos negar. Esta pergunta, onde tu estás, é uma pergunta provocativa. É uma pergunta, no mínimo, inquietante e intrigante para qualquer um de nós. Isto porque o teor desta pergunta demonstra que é uma pergunta de natureza filosófica, é uma pergunta de natureza existencial, é uma pergunta de natureza psicológica. Daí, esta pergunta, ela atravessar gerações, ela atravessar tempos e épocas e chega a mim e a você em qualquer hora, em qualquer lugar. Onde tu estás? Esta é a pergunta. É uma pergunta que foi feita para quem estava se escondendo por detrás das árvores. É uma pergunta para quem estava se refugiando, porque não estava conseguindo lidar com a sua culpa, com a sua dor, com a sua vergonha, com o seu constrangimento. Onde tu estás? Denota em qual esconderijo ou por detrás de qual esconderijo nós temos entrado. É basicamente sobre isso que eu gostaria de refletir com todos os que me ouvem e me assistem neste momento. Há no mínimo, para não dizer tantos, mas há no mínimo 3 esconderijos nos quais muitos de nós nos escondemos com muita frequência. O primeiro deles é o que eu chamo aqui de mundo das fantasias e das ilusões. Existem aquelas pessoas em que a realidade de sua vida é tão dura, é tão penosa, que ele sente a necessidade de ir se refugiando em um mundo alternativo, em um mundo que ele cria, em um mundo de fantasia, em um mundo de ilusões. Tem gente que vai alimentando essa fantasia e essas ilusões o dia inteiro. Tem gente que, por exemplo, fica pensando como é que seria a vida dele se ele fosse um Neymar. Como é que seria a vida dele se ele fosse um cantor famoso? Como é que seria a vida dele ou a vida dela se ele fosse uma atriz consagrada? Como é que seria a vida dele se ele fosse um político bem-sucedido? Ou seja, então tem pessoas que por viver neste mundo de fantasia e de ilusão o tempo todo, ele vai se anulando para tentar viver papéis que não são seus. Outro lugar em que as pessoas se escondem, muitos de nós nos escondemos com muita frequência, é atrás do erro de outras pessoas. É quando nós falamos assim, olha, todo mundo tem um erro, todo mundo tem um fracasso. E quando a gente então pega o erro de outras pessoas para justificar os nossos próprios erros, então significa que nós estamos pegando, que nós estamos nos escondendo por detrás dos erros dessas pessoas. Tem muitos que se corromperam por causa de suas ideologias políticas. Mas porque muitos se corromperam por causa de suas ideologias políticas, não significa e não quer dizer que eu tenha que me corromper também. Tem muitos que, por
causa do nome de Deus, vive roubando o dinheiro das pessoas o tempo todo. E há daqueles que, por causa do erro dessas pessoas, acabam descrendo em Deus, ou preferindo não crer em Deus. É isso que eu chamo de se esconder atrás do erro de outras pessoas. E por fim, tem aquele que se esconde por detrás dos seus próprios erros. Esses são aqueles que dizem mais ou menos assim: olha, eu sou um cara fracassado mesmo. Eu sou uma pessoa que não tem jeito. Eu sou uma pessoa muito cínica. Eu sou uma pessoa muito falsa. Eu sou uma pessoa muito estourada. Eu sou uma pessoa que não consegue se segurar. Eu sou uma pessoa isso, aquilo, outro. Ou seja, existe até um nível de sinceridade nas pessoas que se assumem, nas pessoas que dizem quem elas são. No entanto, ficar escondendo por detrás dos seus próprios erros é uma forma de covardia também. É uma forma de não se levantar dos seus fracassos e dos seus erros. Enfim, há tantos esconderijos nos quais a gente se esconde o tempo todo. E é justamente aí, nestas horas, em que Deus ele vira para mim, vira para você, fazendo a única pergunta que interessa neste momento: onde você está? Onde eu estou? É por isso que esta pergunta me desafia. É uma pergunta provocativa, porque ela me estimula a sair por detrás dos meus esconderijos. Esta pergunta me provoca no sentido de sair para fora, de colocar a cara para fora, de ver a luz, de ver Jesus. Meu amigo, minha amiga, este é o convite que eu deixo para você neste momento. Saia de onde você vem se escondendo há bastante tempo e venha viver a vida que Deus ele tem para você. Mais uma vez, muito obrigado. Continue compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Até mais, fiquem na paz e fiquem na fé.